A recomendação de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 3, é: pastoreiem o rebanho de Deus no meio de vós, não como dominadores, como fazem atualmente os que dizem: a igreja é minha, essa porcaria é minha, essa pocilga é minha, o dinheiro é meu, o dízimo é meu, eu sou o sacerdote daqui, é para mim que você tem que me entregar. Isso tudo é anti-evangelho, é anticristo, mas vocês nem notam, porque não conhecem o evangelho de Jesus. E ele prossegue dizendo: quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo no reino de Deus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ao contrário disso, para servir e dar, para servir e dar, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí o verso 29 prossegue, que é onde a gente chegou. Saindo eles de Jericó, porque portanto essa ocorrência aconteceu em Jericó, saindo eles de Jericó, uma grande multidão a essa altura o acompanhava. E ele estava no caminho de subir uma ladeira íngreme, longa, difícil, cansativa, de quilômetros e sinuosa, até chegar a Jerusalém. E ver Jerusalém como ele chega e enxerga Jerusalém do Monte das Oliveiras, da aldeia de Betfagé, onde se tem uma visão panorâmica da cidade hoje e se tinha nos dias dele, quando a cidade era, inclusive, muito mais bonita do que ela é hoje. E eles sobem nessa direção. E Jesus leva consigo uma grande multidão que o acompanhava. E eis, diz aqui o texto de Mateus, que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Vocês já notaram como o Novo Testamento não tem nenhuma preocupação com precisões numéricas? Como esses 3 evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam frequentemente a mesma história, têm detalhes diferentes? Por exemplo, Mateus é aquele que diz que em Jericó havia 2 cegos. 2 cegos. Mas em Marcos e em Lucas não são 2 cegos que aparecem. Embora, o que a gente deduz? Havia 2 cegos. Mas um deles era um cego conhecidíssimo, que tinha nome para todo mundo, que eventualmente já estava naquela condição há muito mais tempo, que tinha uma relação social com a cidade de Jericó intensa, que era um mendigo de muita expressão, possivelmente de fala, de extroversão, de comunicabilidade, e era muito mais conhecido do que o outro que o acompanhava, que podia ser uma pessoa mais nova, que tinha ficado ao lado de Bartimeu justamente porque ele era uma figura conhecida naquela cidade de Jericó, que não era tão grande, mas tinha bastante gente. E aí, por alguma razão, como a gente encontra na mendicância, não é anormal que um mendigo mais jovem ou mais novo no pedaço se aproxime de um mais antigo, mais bem relacionado e que seja generoso o suficiente para dizer: fica aqui comigo. Mas não há nenhuma contradição, é só um detalhe que traz, inclusive, a meu ver, muito maior validação e corroboração ao próprio texto em questão, porque se tudo fosse completamente igual, era cópia. Essas narrativas que contam a mesma história e acrescentam perspectivas de pequenas diferenciações, tem o poder de aumentar a validação narrativa do que está em questão e do que, por ângulos diferentes, é observado e narrado. É tão fácil entender, isso é um axioma de média ponderada de avaliação sobre validade de narrativas históricas. Por isso, mesmo tendo voltado para Mateus, no capítulo 20, de 29 em diante, eu vou me refugiar no texto de Marcos, porque ele é mais minucioso do que o de Mateus. Diz a mesma coisa. Diz assim: e foram para Jericó. Mateus diz, saindo de Jericó. É um problema que Mateus diga saindo de Jericó e Marcos diga foram para Jericó? Marcos registrou o fato de que originalmente isso aconteceu em Jericó porque eles estavam em Jericó. E Mateus diz isso aconteceu na saída de Jericó, mas estava em Jericó. Portanto, para quem não tem esse negócio de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, letra por letra, versículo por versículo e acento por acento,
que é uma idiotice absoluta, quem aceita a narrativa como algo humanamente sincero e honesto. Tudo fica muito mais belo quando é humano, sincero e honesto, como narrativa jornalística com suas pequenas diferenciações de angulações de observação, que reforçam muito mais a própria narrativa. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, aí a gente encontra Mateus aqui que diz que foi na saída. Quando ele saía de Jericó juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, aí aparece o nome do cego em Marcos. Em Mateus não, eram 2 cegos, mas Marcos destaca um deles. E era esse que eu falei, mais conhecido, mais antigo, mais relacionado. O nome dele era Bartimeu. E tinha 2 problemas muito sérios na vida. Ele era cego e ele era mendigo. São 2 problemas muito graves. Você ser cego, não enxergar nada. E além de tudo ser mendigo e não ter absolutamente nada. São 2 problemas num homem só. Cego mendigo, que estava sentado, obrigado, à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que passava por ali, pôs-se a clamar, a gritar, Jesus, filho de Davi, que era uma expressão messiânica. Jesus, filho de Davi, provavelmente seja uma memória de Isaías, no capítulo 55, verso 13, mas era uma expressão que designava a esperança messiânica, ou alguém que chegasse como Messias, teria essa designação de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou de nós, conforme Mateus, mas aqui Marcos se concentra em Bartimeu, cego mendigo, pedindo compaixão a Jesus. E muitos o repreendiam. Só Deus sabe o que passou na cabeça desses discípulos que o repreendiam. Certamente não era o povão que o estava repreendendo, eram os apóstolos. Isso é coisa de discípulo, essa mania de querer fazer gestão de Deus, gestão de Jesus, de serem os mordomos de Deus, os babás de Deus, os curadores de Jesus. É um negócio horrorosamente chato e imbecil. Mas estão eles aqui repreendendo o cara, para que se calasse, calado. Para, calado, ele passou por aqui. Por que você não aproveitou quando ele estava passando? Só agora que ele está saindo é que você começa a gritar? Você quer fazê-lo voltar? Por que você não tomou a providência enquanto ele estava aqui dentro, tratando de coisas locais? E seja qual seja a argumentação que tenham vindo a usar, todas elas são inadequadas e desnecessárias e exacerbadas e exageradas, porque elas vêm carregadas de repreensão para que ele se calasse. Mas de onde é que eu tirei que esse era um homem extrovertido, que devia ser um grande comunicador local, apesar de cego e mendigo? É porque, apesar de repreendido por um grupo que veementemente dizia cala a boca, ele cada vez gritava mais. Esse é um cara que não aceita ordens de multidão. Essas pessoas têm um poder extraordinário. Gente que não fica impressionada com o grito das multidões. Cala essa boca! Não está mais na tua hora de falar. Cala a boca, já morreu, disse Bartimeu. Quem manda na minha boca sou eu. E ele cada vez gritava mais e mais e mais. E quanto mais diziam cala a boca, mais ele dizia cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E clamava mais e mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou. Esse homem, com essa ousadia, que não obedece apóstolo, não obedece líderes, não obedecem pseudo-curadores das coisas de Deus, não obedecem gestores da religião. Essas pessoas que sabem que há um lugar de Deus no coração de Deus para uma relação pessoal
de Deus com o indivíduo, do indivíduo com Deus, da pessoa com Deus, numa pessoalidade profunda. Quem tem essa consciência não quer saber o que a religião pensa, o que os concílios ordenam, o que os dogmas determinam. Não aceita configurações pré-estabelecidas para determinarem a sua relação com Deus. Não aprendem a rezar. Elas oram com espontaneidade a oração que lhes brota do coração. É um pessoal que não vive de decorar nem de repetir. Eles têm o sem pessoal deles, a palavra deles, a vontade deles, as convicções deles e a ousadia em fé de expressarem-se diante de Deus independentemente da opinião da maioria ou do grande público ou das autoridades religiosas, que no caso é o papel que os apóstolos e discípulos de Jesus cumprem aqui, e Jesus os deixa falando sozinhos. Jesus deixa essas pseudo-autoridades do Evangelho, que só estavam caminhando com Jesus há 3 anos, mas já estavam achando que tinham dominação sobre quem vem, quem não vem, fazendo triagens e coisas do tipo, como é tão pateticamente comum que aconteça e a gente assiste na igreja o tempo todo, aonde a doença desses discípulos se manifesta mais do que em qualquer outro lugar. Jesus parou. Contra a opinião dos discípulos, do grito da maioria, dos cala-bocas, ele ouviu a voz de Bartimeu. Aquela voz que não tinha respeitos humanos, que não temia multidões, que não aceitava dogmatizações sem explicação, que não aceitava a ordem do tipo, passou da hora de falar com Deus, agora não mais. Quem aceita esses comandos vive sob a dominação dos controladores da religião. Agora, os que não aceitam esses comandos, os que não se conformam com este século, em nenhuma perspectiva deste século, seja a mais externa e mundana de todas, como ilustrado por Jesus, dos reis, governadores e autoridades, eles é que são assim, vocês não são assim. Ou também aqueles que não se conformam com este século, quando o século é caracterizado pela fala de Pedro, Tiago, João, apóstolos, discípulos que já estão há mais tempo e que acham que têm o poder de fazerem triagem para determinar quem Jesus cura, quem Jesus não cura, quem Jesus atende, quem Jesus não atende. E olhe, eles tinham acabado, os 10 apóstolos, de ficarem zangadíssimos com Tiago e João por causa daquela intercessão insensata da mãe deles. E não aprendem nunca. Crente é um caso sério, meu Deus. Eles tinham acabado de ver como é horrível ter alguém fazendo intervenções em favor, pedindo um favor. Quero que o filhinho João, filhinho Tiaguinho, sentem uma à direita, outro à esquerda quando tu vieres no teu reino. Isso provocou uma raiva. O texto diz que eles ficaram todos com muita raiva de Tiago e de João e daquela circunstância. Mas agora, ato contínuo, lá estão eles, assentados, um à direita, outro à esquerda. Eles mesmos pegam tronos de autoridade, estabelecem, e eles não aceitam que Tiago e João façam isso, mas em relação ao pobre mendigo, eles se sentem com ascendência total sobre o povo. Cala a boca! Passou a hora! É síndrome de pastor, de padre, de sacerdote, de teólogo. Todo mundo que acha que tem um pouco mais de conhecimento e de experiência começa a querer ser dominador do rebanho e dar ordem nos que clamam desesperados, precisando de socorro. Mas Jesus parou. Parou contra a vontade dos discípulos, dos apóstolos, dos crentes, do conselho de apóstolos, de qualquer um, da maioria da multidão. A voz do povo não é a voz de Deus, quando a vontade de Deus é curar um indivíduo sozinho, mesmo que o povo inteiro diga não. Não há democracia quando se trata do exercício da soberania, do amor de Deus em favor de carentes necessitados. A maioria pode dizer, nós não gostamos, mas se Deus gostar, ele anda contra você, ele atropela você na direção do Bartimeu necessitado. E vá dormir você com esse barulho. Essa é a verdade do Evangelho. É assim que o Espírito Santo age, conforme Jesus nos mostra que ele próprio, Jesus, agia. Parou Jesus.
contra as vozes que diziam, cala a boca, para o cego. Parou Jesus. Chamou. Vem cá, meu filho. Aí os crentes já começam a olhar, porque crente é muito covarde também. Estão ali cheios de ordens. Aí Jesus para e não dá a mínima para eles e enxerga o marginal, o abandonado e diz, vem cá, meu filho. E o chamou. Então eles entram na história agora. Os mesmos que estavam dizendo, cala a boca, não fala, foram correndo e chamaram o cego dizendo, olha, é muita hipocrisia, cara, me cansa. Dizendo-lhe, tem bom ânimo, meu filho. Os mesmos que diziam, cala a boca. Quando viram que Jesus virou, parou e disse, vem cá, meu filho. Mudaram de opinião e disseram, glória a Deus, sem este poder não vai. Tudo hipócrita. Chamaram então o cego, eles mesmos que o queriam calar, dizendo, olha só, como de cala a boca, eles mudam para tem bom ânimo. Dá para confiar em gente assim? Que não tem espigão, que não tem consciência, que não tem opinião sincera, que não tem profundidade, que não tem maturidade, que agem conforme as suas conveniências. Quando acham que a direção de Deus é uma, eles mandam o mundo inteiro calar a boca. Quando veem que ninguém dá ordens a Jesus e ele anda na direção daquele a quem ele quer abraçar, mesmo que unanimemente todo o corpo de discípulos diga cala a boca para essa pessoa, mas veem que Jesus não cala a sua boca diante de nenhum concílio de igreja, religião, dogmas e doutrinações. O amor dele transcende esses dogmas medíocres das opiniões circunstancializadas pelos apóstolos do seu próprio ego. E chamam o homem e na mesma hora eles dizem, ele está te chamando, vem e tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aí já começam a dar outras ordens, já vão em outra direção. Já começam até a querer determinar como é que o cara tem que se aproximar de Jesus. Bom ânimo, hein? Melhor cara possível. Levanta. Ele está te chamando. Aproveita. Aí o verso 50 diz que o Bartimeu, lançando de si a capa, significava dizer que ele tinha uma capa que o cobria no frio ou do calor demasiado do sol, ou sobre a qual ele sentava em circunstâncias normais, onde se depositava o dinheiro das esmolas que a ele se dava, lançando de si a capa, que era o que ele usava como instrumento mais cotidiano, prático e necessário para ele, era a capa. Ela servia para tudo, era casa, era abrigo, era coletor de esmolas, era a proteção dele, era a capa. Mas ele sentia que ele tinha falado e a voz do seu clamor tinha entrado no coração de Deus em Cristo Jesus. E que contra tudo e contra todos, Jesus parou e o chamou. E aí não é por causa dos apóstolos ou discípulos dizendo, olha, bom ânimo, vai lá. Eles mesmos que um minuto antes estavam dizendo, cala a boca, você não se enxerga. Agora estão dizendo, olha aí, bom ânimo, hein? Vai lá, ele está te chamando. Põe-te em pé. Aí começam a querer entrar de qualquer modo no business que tem a ver exclusivamente com Jesus e Bartimeu. Eles se excluíram daquilo tudo quando tentaram excluir Bartimeu do caminho do amor de Deus em Cristo. Eles se excluíram, ficaram de fora, mas eles não querem ficar de fora. Eles querem palco o tempo todo. Foi assim com esses apóstolos, é assim a mesma doença até o dia de hoje. Pois bem, lançando de si a capa, Bartimeu levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Cego, esmulambado. Então perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Olha essa pergunta. Que queres que eu te faça?
Parece uma pergunta muito óbvia, mas em Jesus não há perguntas óbvias. Ele demanda que a consciência dos carentes se manifeste em tudo quanto eles acham que precisam. Como lá em João, no capítulo 5, paralítico de Betesda, Jesus perguntou: tu queres ser curado? É óbvio. O cara estava 38 anos lá, mas não é tão óbvio assim. Tem gente que fica doente da doença e já não sabe mais viver sem a enfermidade. É uma coisa sobre a qual eu já falei milhares de vezes, literalmente. Quando você fica doente da doença e já não sabe mais viver saudável, a doença é incorporada ao patrimônio psíquico das suas construções de autopiedade, autovitimização, de acomodação a um estado de adoecimento que depois de um tempo apaga do coração todo e qualquer sentimento prático e objetivo e contínuo de cura. Por isso ele perguntou: queres ser curado? E aqui ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? Alguém poderia dizer: meu Deus, o cara é cego. Mas ele não era só cego. Se fosse no dia de hoje, preste atenção, está olhando aqui para mim? Se fosse no dia de hoje, depois da notícia de ontem, do Elon Musk, dizendo que uma das empresas dele, a Neuralink, que é dedicada a trabalhar com sinapses cerebrais e links neurais, com a finalidade de provocar e de produzir curas até agora impossíveis para a medicina, ontem ele anunciou que dentro de um ano iniciar-se-ão os processos de cura de cegueira, a ponto de que no máximo em 3 anos pessoas que nunca viram na vida, com essa nova tecnologia que se acopla no cérebro, nos lugares das deficiências cerebrais impeditivas da visão, receberão um link direto com o globo ocular, e hoje em dia já se faz inclusive globos oculares perfeitos para captação de fótons que são levados para o cérebro para serem decodificados em imagens. Tem uns que têm o globo ocular bom, mas tem defeito no processamento da leitura de imagem, por isso a gente enxerga com o cérebro, não com os olhos. Mas o que se anunciou no dia de ontem é que dentro de um ano começam a haver as curas mais superficiais de cegueira, dentro de 3 anos até cegos de nascença vão voltar a ver. Então imagina, se fosse hoje isso, o cara é cego e mendigo. Preste atenção, hein? Ele é cego e mendigo, se fosse hoje. E o Elon Musk tivesse anunciado isso ontem, e o Bartimeu tivesse sabido que dentro de no máximo 3 anos, com a Neuralink, ele estaria vendo tudo. Mas ele é mendigo. Então ele tem 2 problemas. O primeiro problema, e mais radical, é não ver. Mas agora tem uma promessa de que dentro de um ano você pode começar a ver de maneira parca e difusa, até que isso vai sendo clarificado com a sofisticação tecnológica, e em 3 anos, até o cego de nascença vai estar enxergando nitidamente. Qual seria a escolha considerando as opções contemporâneas? Qual seria a escolha considerando as prioridades dos crentes contemporâneos? Eu conheço. Olha aqui para mim, está me olhando? Bem olhado mesmo? Está me olhando bem de frente mesmo? Eu conheço um monte de gente, sinceramente. Se Jesus perguntasse, diante dessas 2 alternativas de necessidade, curar a cegueira ou salvar o indivíduo da mendicância, do pauperismo, Jesus dissesse: escolhe, o que é que tu queres que eu te faça? Eu conheço um monte de gente hoje em dia que não faria a escolha de Bartimeu e que diria: eu quero ter dinheiro para aguentar esperar com mais conforto, porque daqui a 3 anos tem uma tecnologia que vai me fazer ver tudo. Agora, sem dinheiro não me adianta enxergar tanta coisa, porque eu só vou enxergar que sou um duro, miserável mendigo, pobre, e a minha vida vai continuar numa dificuldade enorme. Hoje em dia, com essa teologia da prosperidade, do domínio, da glória
das posses e das demonstrações e dos shows de propriedade que a gente vê nas igrejas. Tem muita gente que quer dizer, eu aguento mais 3 anos, ou 1 ano vendo nada, aí eu começo a ver pouquinho, depois um pouquinho melhor, e daqui a 3 anos eu vou estar vendo tudo, mas vou estar rico. O que tu queres que eu te faça? Hoje em dia, se Jesus chegasse com essa pergunta, nem todo mundo responderia como Bartimeu. Jesus vem e pergunta, o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego. O cego de hoje, sendo também mendigo, diria, Senhor, que eu tenha dinheiro. Faze-me próspero, porque daqui a um tempo, com dinheiro no bolso, o meu problema estará resolvido. Era também uma tentação para o Bartimeu, que era cego e mendigo. Poderia ser para ele uma dúvida. Talvez, eventualmente, por essa razão é que Jesus tenha perguntado o que é que tu queres que eu te faça. Porque toda vez que o indivíduo tem uma escolha, Jesus demanda que ele escolha. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Guarde para o resto da sua existência. Toda vez que eu tenho uma escolha diante de Deus, Jesus demanda que eu escolha. Quando eu tenho que decidir entre coisas, na presença de Deus, Jesus demanda que eu faça a minha escolha e não que Deus escolha por mim. Senão eu sou um imbecil que ficarei imbecilizado para o resto da vida. É a consciência, a autodeterminação, é a escolha pessoal, é o exercício mínimo do mínimo livre-arbítrio que a gente tem, o que nos forja para uma maturidade maior. É por isso que a pergunta vem, não é uma pergunta cínica, é uma pergunta séria. O que é que tu queres que eu te faça? Aí se ele fosse membro de um monte de igrejas que eu conheço por aí, a grande maioria, 90 e tantos % delas, o cara já estava numa tentação. Peço para ver ou para ficar rico? Se eu ver, eu serei apenas um vidente pobre. Mas se eu ficar ricão, eu já compro um monte de serviços em meu favor, já vai ter um monte de gente me dando atenção. Os apóstolos vão querer a minha companhia, o meu dízimo vai ser importante, minhas ofertas, minhas contribuições, a casa legal que eu vou ter, e eu espero a cura do Elon Musk. E tem uns que são tão doidos que poderiam pensar, bom, eu já vivi 50 e tantos anos cego. Eu prefiro pelo menos viver o resto da minha vida tendo grana do que enxergando sem poder fazer nada. O que é que tu queres que eu te faça? Porque aonde há alternativa, Jesus determinou que eu preciso escolher com lucidez e consciência. Para eu crescer, amadurecer e me tornar gente. Com as qualidades daquilo ao que Jesus empresta valor e significado. O que tu queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. É tudo que eu quero. Posso ser o mendigo para o resto da vida, mas eu quero ver a vida. Eu quero luz na vida. Eu quero eu mesmo discernir. Eu quero saber por onde eu ando. Eu quero escolher os caminhos. Eu quero ver as faces. Eu quero discernir as pessoas. Não há nenhum dinheiro ou poder de nenhuma natureza que vá ser superior a essa riqueza interior de carregar minha própria luz, meu próprio olhar, minha própria visão, minha lucidez e minhas próprias escolhas. Não há tesouro maior do que esse. Eu quero é ver. De certa forma foi o que eu pedi a Jesus, embora eu não fosse mendigo, mas eu era espiritualmente cego. E quando eu me converti, com aquele monte de ofertas pentecostais à minha volta, eu me converti numa Assembleia de Deus. Os primeiros amigos que eu tive foram da Assembleia de Deus de Manaus. E aí eles viram que eu era um peixe grandão, era um tubarão branco que tinha se convertido. Aí crente adora pescar um tubarão branco, uma baleia jubarte. Era isso que eu era na cidade, aquela figura visualizável. Então, toda hora tinha gente lá em casa.
quase todos eram pentecostais. Todo mundo queria que eu falasse em línguas, que eu profetizasse, que eu pedisse a Deus visões e dons de milagres e de curas. E eu ouvia aquilo tudo. E o que é que você, irmão Caio, tem pedido a Jesus para lhe dar? E eu dizia, eu só tenho pedido uma coisa. Ele dizia, me conta o que você está pedindo de dom espiritual. Aí eu dizia, eu quero ver. Não era essa a palavra, a frase que eu dizia. O que eu dizia, eu quero ter discernimento. O que equivale a ver. Ou então eu dizia, eu quero ter conhecimento, ciência espiritual. O que equivale a ver. Ou às vezes eu dizia, eu quero ter sabedoria no Espírito Santo. Para distinguir as coisas, o que equivale a ver. Eu nunca pedi nada. Senhor, me unge com dons de milagres, de curas. Eu comecei a ver que essas coisas todas acompanhavam aqueles que creram. Eu me converti num dia, logo, pouco tempo depois, meu pai já me botou sozinho para expulsar demônios. E não me deu nenhuma aula preparatória. Quando eu vi, lá estava eu com cada maluco doido, de faca na mão, expulsando demônios para todo lado, na autoridade do nome de Jesus, começando a discernir as coisas. Meu pai também dizendo, olha, quando alguém doente pedir para você orar, não fique se achando novinho na fé, recém-convertido, não. Pode tascar a mão na cabeça e orar com essa fé pura e genuína que Deus te deu, e você vai ver o que o Senhor vai fazer. E eu comecei a ver milagres, curas divinas acontecerem para todo lado. Então, esses sinais aí eu vi que iriam me acompanhar naturalmente se eu andasse com fé íntegra e sincera em Jesus. Agora, sabedoria, conhecimento, discernimento, eram coisas para serem buscadas, cultivadas, todo dia, checadas com o Evangelho, para que eu aprendesse com o passar do tempo a desenvolver a mente de Cristo em mim e enxergar, pudesse ver então tudo com os olhos de Jesus. Eu disse, eu quero é ver Jesus. É tudo que eu quero é ver nesse mundo. Eu não quero passar por aqui sendo levado pela loucura de ninguém, nem de todos, nem de muitos. Eu quero andar contigo e só contigo e enxergar o caminho que tu propuseres para que nele eu ande. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Não há nenhuma classe de catecúmenos, não tem ninguém separado para ensinar Bartimeu, primeira lei espiritual, segunda, terceira, quarta. O que você tem que fazer para poder receber Jesus? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Essa palhaçada toda que não existe em Jesus nem no Evangelho. E eu só tenho interesse em seguir o Evangelho praticado, vivido, ensinado e encarnado por Jesus. Aí quando o homem faz a escolha existencial certa, para Jesus está tudo resolvido. Saber existencialmente escolher o que tem valor e o que não tem valor vale mais do que saber um monte de dogmas da religião que não tem valor nenhum. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. E aí o que aconteceu? E seguia a Jesus estrada afora. Ele, riquíssimo em Jericó, não teria ido com Jesus a lugar nenhum. Ele vendo, mesmo sem nada, seguia Jesus estrada fora. Esse é o tesouro, essa é a riqueza, esse é o caminho, é essa a direção. No caminho, na verdade, na vida, andando na direção do que Jesus disse quando afirmou, na casa de meu pai há muitas moradas. Vem e segue-me. A tua fé te salvou. Ele imediatamente voltou a ver e seguia Jesus. Essa é uma palavra singela, mas de uma profundidade decisória, extraordinariamente forte, que pode mudar toda a sua consciência, os seus significados, as suas escolhas, as suas determinações, e a partir disso você pode passar a enxergar com a mente, a ganhar a mente de Cristo, os valores de Cristo.
os significados de Jesus. E se você abraçar esses significados, você passa a ver. E aí você passa a seguir. E para você não haverá tropeço, com a graça de Deus, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor Jesus, que essa palavra tão purinha, singela, que para mim é até infantil, eu venho pregando há tantos anos que ela virou uma coisinha de papinha. Mas eu reconheço que existem milhões e milhões e milhões que não têm acesso ao genuíno leite espiritual, muito menos à papinha da graça, do Evangelho, genuíno e puro conforme Jesus. E eu peço que o teu Espírito esteja fazendo milagres na mente e no coração de muita gente. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Ajudando pessoas a escolherem o que seja vida. E não o engano das distrações mundanas e idióticas. É o que eu te imploro. Salva-nos das ostentações e leva-nos para o caminho da visão verdadeira do significado do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.